Antes, falar desse homem suspeito de matar nada mais, nada menos que 5 pessoas na zona norte de Teresina. 3 mandados de prisão foram cumpridos contra ele aí. E isso aconteceu no estado de São Paulo. Ele estava jurado de morte aqui em Teresina e vazou para lá. Foi embora, deixando a família para trás. Os inimigos, os desafetos foram atrás dele, não encontraram, mataram o pai dele. Mataram o pai e ele foragiu. Sabe onde é que ele foi buscar abrigo? Lá no reduto da facção da qual ele faz parte. Lá no reduto do 1º comando da capital. Essa é a informação que eu tenho e quem vai confirmar para mim agora com a autoridade policial é a Nájila Fernandes, que vai conversar ao vivo com o delegado Bareta, representando o DHPP, que vem investigando e já fez várias tentativas anteriores de prender o nego Jefferson, que agora foi localizado em São Paulo. Nájila, bom dia novamente para você. Bom dia novamente, Tiago, a você e a todos que estão nos assistindo agora. Estamos falando de Jefferson Silva de Moraes, de apenas 24 anos, conhecido como Nego Jefferson. Olha, para a idade, assusta a ficha criminal desse rapaz, viu, Tiago? E como você bem destacou, ele estava, sim, jurado de morte, inclusive já estava no estado de São Paulo, na tentativa de fazer com que o Nego Jefferson retornasse para o Piauí. Os desafetos dele, que já tinha inclusive jurado aí o Nego Jefferson de morte, se vingaram na família, inclusive matando o pai dele. A tentativa era para matar a mãe e quem mais estivesse ali na residência, mas no momento a mãe tinha saído e se encontrava na casa apenas o pai de Nego Jefferson, que morreu. Mas, enfim, a polícia continuou na busca, na tentativa de capturar o Nego Jefferson e conseguiu nessa quinta-feira, lá no estado de São Paulo. E mais detalhes sobre essa prisão, quem vai passar para a gente agora é o delegado Bareta, coordenador do DHPP. Delegado, muito bom dia para o senhor. A polícia, de fato, já monitorava os passos do Nego Jefferson e, de fato, agora conseguiu prendê-lo. Sim, é um trabalho que está sendo desenvolvido em toda a capital e a Santa Maria da Codipe, aquela grande região ali, nos dá um certo trabalho com criminosos que são useiros e vezeiros na prática de crime. O Nego Jefferson, ele praticou, nós temos aí a materialidade da autoria atribuída a ele em 5 homicídios e mais outros que estão sendo investigados, onde ele participa indiretamente. Portanto, ele praticou esses crimes. Ele esteve aqui em Zé de Freitas, esteve em Miguel Alves, esteve em União e depois ele foi para São Paulo. Se juntou com a companheira que inclusive estava presa por tráfico e depois usando tornozeleira, foi retirada a tornozeleira dela em fevereiro e lá ele foi para São Paulo, se homiciaram lá no Jardim Ângela, lá onde tem um verdadeiro reduto, né, do PCC. E um trabalho muito bem feito pela nossa equipe aqui, capitaneada pelo delegado Robert Lavô e sua equipe, nosso núcleo de inteligência policial. Fizemos o trabalho, contactamos com a Polícia Civil de São Paulo, mais especificamente com o DHPP Paulista, que nos deu uma contribuição imensa e nós fizemos esse trabalho e ele foi localizado e preso. Ele estava, digamos, sobre uma certa proteção dessa organização criminosa lá em São Paulo? Sim, inclusive já estava mediando crimes lá, né? Ele já estava sendo atribuído a algumas práticas criminosas lá no seio dessa facção criminosa. Ele cometeu esses crimes aqui no estado, em Teresina, deles crimes por briga de tráfico de droga, outra porque o irmão dele foi assassinado, ele se vingou de alguns bandidos e como você bem disse, o inquérito que apura a morte do pai dele já tem nos autos, já materializado, informação que os indivíduos iriam matar toda a família, justamente para fazer com que ele aparecesse. E lá encontraram só o pai e infelizmente mataram o pai, mas nós continuamos trabalhando e estamos fazendo um trabalho, um planejamento com operacionalidade para que toda Teresina e o Piauí saiba que o indivíduo pode até cometer um crime aqui no estado do Piauí, em Teresina, mas ele vai ser investigado, ele vai ser identificado e ele vai ser preso. Pode ele ir do Oiapoque ao Chuí, em qualquer estado da federação, aonde ele estiver, nós vamos buscar ele. Nós vamos buscar ele, como pegamos agora o Nego Jefferson, e já fizemos outras prisões
fora do estado do Piauí. Então o indivíduo fique certo disso. O trabalho da Polícia Civil é um trabalho contínuo, um trabalho de investigação, e o DHPP está atento e nós vamos redimensionar esse trabalho no sentido de que a gente possa prender todos esses indivíduos que são useiro e vezeiro na prática de crime de homicídio, ou eles vão para a cadeia ou vão ser escorraçados do estado do Piauí. Delegado, ficou comprovado já, diante das investigações, a participação direta do Nego Jefferson em todos esses assassinatos já citados em inquérito, e o papel dele seria exatamente, dentro de uma organização criminosa aqui no estado, de executor mesmo? Nesses 5 inquéritos que está bem apontado aí, porque a polícia ela tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque o homicídio é o crime mais grave, é o crime que traz o maior clamor público à sociedade, a maior sensação de insegurança. Portanto, nós não podemos estar levando irresponsavelmente a afugentar a violência e também amedrontar a sociedade. Nós estamos para proteger a sociedade, para dar segurança. Então, os 5 crimes estão elencados lá. A atribuição imputada a ele, e aonde nós mostramos o dia em que ele matou, por que ele matou, os meios que ele utilizou e ele na cena do crime. Nós botamos ele lá, tudo direitinho. Então nós usamos todos os meios de investigação e de provas para mostrar que nesses 5 homicídios ele é o homem que age, é o homem que aperta o gatilho. E em outros inquéritos policiais instaurados, que estão em andamento, ele participa de forma indireta. Delegado, o Tiago lá no estúdio tem uma pergunta para o senhor. Pois não, Tiago? Eu gostaria de saber, Nájila, também a respeito dessa morte do pai dele. Está identificado que, de fato, tem relação com a ausência do Nego Jefferson aqui em Teresina? Os inimigos, para não perderem a viagem, terminaram matando o pai. Há até uma informação de que a mãe poderia estar na casa também. Isso já está claro, delegado? Sim, na realidade, como foi bem dito pela Nádia, eles mataram, eles foram para lá para matar toda a família, dizimar a família. Quem tivesse lá, a mãe, o pai, qualquer pessoa. Qual era a intenção deles? Era justamente puxar ele para o território, para trazer o inimigo para o território deles, para que eles pudessem executá-lo. Mas ele não veio. E também, mas nós estávamos monitorando ele, como não estamos fazendo monitoramento de outros indivíduos. Tiago, você pode ficar certo de uma coisa, que todo dia nós estamos prendendo, diuturnamente nós estamos fazendo diligências, prendendo. E a partir de agora, com a prisão do Nego Jefferson, vários outros indivíduos vão ser presos. Nós vamos trazer, como já costumamos fazer, a tranquilidade para a população, porque lugar de bandido é na cadeia. Bandido é na cadeia, bandido não pode ficar no seio da sociedade. Esses indivíduos que matam, que assaltam, que traficam, são os mesmos. Esses indivíduos têm que permanecer na cadeia. Não pode sair aí usando tornozeleira, ele não pode estar no seio da sociedade, não. Há essa história de ressocialização de bandido que pratica 4, 5, 6, 8 homicídios. A gente tem que observar isso, porque temos que deixar essa figura de retórica e verificar o lado da criminologia, o lado da sociologia, a sociedade em si, a proteção da sociedade. E não com eufemismo apenas retóricos. Tá certo, delegado Bareta, coordenador do DHPP, muito obrigada pelas informações, como também destacou aqui o delegado Bareta, Tiago. Nego Jefferson também responde por crimes como roubo majorado, tráfico de drogas e associação à organização criminosa. Agora foi preso no estado de São Paulo nessa última quinta-feira. Tiago. Tá certo, Nájila, olha, essa notícia, essa informação, ela deixa muito claro o nível de organização dessas facções criminosas. Por isso, isso precisa ser combatido permanentemente e usado de uma força, de uma energia diferenciada realmente. Não pode ser tratado como qualquer crime. Ele matou, de acordo com a polícia, 5 pessoas aqui, correu para se abrigar no reduto da facção no estado de São Paulo, onde, de acordo com o delegado Bareta, já estava a cometer crimes, né? É, de fato, um soldado da facção, né? E isso precisa ser tratado de uma forma diferente. Muito obrigado ao delegado Bareta. Nájila, você tem algo a acrescentar?
Voltar aqui com o delegado Bareta rapidinho, pois não, delegado? Inclusive, Tiago, eu quero dizer aqui para você que ele estava usando uma carteira de identidade falsa, com o nome de um primo, mas com as informações que nós repassamos ao DHPP de São Paulo, ele não tiver dificuldade. Inclusive, ele foi autuado em flagrante ontem em São Paulo, lá no DHPP, pelo crime de uso de documento falso. Ele tinha uma carteira de identidade que sequer tinha o número aqui do nosso registro no banco de dados do nosso estudo de identificação. Mas eles fizeram uma carteira e ele estava usando, inclusive, com o nome de um primo dele aqui de Teresina. Tá certo, delegado. Mais uma vez, muito obrigado. Só aumentando, né, Tiago, a lista aí de crimes, o Nego Jefferson. Volto contigo. Obrigado, Nájila. E quem foi que emitiu uma carteira de identidade falsa para ele? Você duvida que a facção criminosa também tem um canal nesse sentido?